dia. Vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje vamos meditar na palavra de Deus que está no livro de Provérbios 17, versículo 1, que diz assim, vamos ler? Melhor é um bocado de pão seco com paz e tranquilidade do que a casa repleta de carnes e contendas. Verdade. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que a casa repleta de carnes e contendas. Ou melhor é o arroz e feijão com paz do que um banquete sem paz. Irmãos, isso é uma grande verdade. Às vezes, geralmente a nossa vida, quando nós começamos, quando nós somos crianças, ela é permeada de dificuldades econômicas. Até a gente atingir uma certa idade, conquistar uma certa segurança econômica, nós passamos por muita dificuldade econômica. E ao passar por muita dificuldade econômica, muitas vezes nós passamos por muitas vontades, muita dificuldade em nos alimentarmos e nos vestirmos, né? Geralmente família grande, né? Eu pelo menos venho de uma família que tinha, o meu pai e minha mãe tiveram 11 filhos, né? Então a gente passa por certas privações. Às vezes você tem vontade de comer alguma coisa e não tem, a comida é certinha, tem que dividir um pedacinho para cada um. Mas irmãos, se nós formos refletir hoje, e já conquistamos uma solidez financeira pela graça do Senhor, hoje que já podemos comprar aquilo que temos vontade de comer, né? Não precisamos passar falta. Se nós pararmos para refletir, acho que todo mundo que tem um pouco mais de idade vai refletir, vai passar por essa reflexão, nós vamos ver quanta coisa falta hoje. Antes que faltava, na realidade não faltava. Antes, quando nós tínhamos dificuldades, na realidade parece que não tinha. Parece que hoje que falta. No passado não faltava. Porque no passado éramos nós, éramos 11. Já viram aquela novela? Éramos 6, aí vai perdendo um ou outro. Éramos 11. Meu pai e minha mãe trabalhavam arduamente. A comida era tudo certinha, dividida certinho. Minha mãe tinha o trabalho de falar, ó, esse aqui é seu, esse aqui é do seu irmão. Você pega esse, você não pode pegar aquele. Tudo certinho. Meu pai e minha mãe às vezes deixavam de comer ou pegar um pedaço menor para que a gente não faltasse pra gente. Era tudo certinho. Mas se a gente for parar para pensar, naquele tempo é que éramos felizes. Na realidade, é naquele tempo que não faltava nada, porque a gente tinha uma união tão grande, a gente tinha uma paz tão grande. Conversávamos com a mãe, com o pai, chegava mãe, pai, eu pelo menos subia em cima do tanque, enquanto minha mãe lavava roupa e ficava falando com minha mãe. Um dia até caí dentro do tanque. Ficava o tempo todo, minha mãe lavando roupa, lavando lá, esfregando, que era na mão assim, né? E eu em cima do tanque, conversando com ela, caí dentro do tanque. Hoje não. Hoje, eu como muitos, não tenho a mãe, não tenho o pai para conversar, não tenho os irmãos para reunir embaixo da árvore ali e brincar. Não tem. Antes tinha uma paz que hoje no mundo a gente não encontra essa paz. Hoje o mundo é permeado por violência. E à medida que vai passando a idade, nós vamos nos estabilizando financeiramente, nós vamos ter uma tranquilidade de vida, mas se nós analisarmos, falta alguma coisa. Isso eu estou dizendo para mostrar o quanto a gente era feliz e não sabia. Nós não tínhamos preocupações, certo que nossos pais tinham, mas também para eles, nos momentos que a gente estava lá em cima do tanque conversando, meu pai chegava em casa, quando recebia pagamento, fazia aleluia de dinheiro, só para ver a gente pular, brincar, sabe? Era trocado, não tinha dinheiro, mas é só para ver a gente brincar, um pega aqui, outro pega ali, e todo mundo sorri, todo mundo em paz, era muito feliz.
muito feliz. Só que a gente não sabia. A gente passa a vida da gente querendo crescer, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Para quê? Se nós analisarmos, a nossa vida era muito mais feliz. Muito mais. E a Bíblia fala disso. Da gente querer as coisas, e quando conquistar, ver que antes era melhor. Antes nós éramos mais felizes. Quando a palavra de Deus aqui em Provérbios 17:1 fala que melhor um bocado de pão seco com paz e tranquilidade do que um banquete sem paz, está falando exatamente isso. É melhor nós termos poucas coisas, ou não temos quase nada, mas temos paz, temos tranquilidade. E é o que a gente tem, é o que eu sempre tive. Muita paz, muita tranquilidade. Então a falta, a necessidade que nós passávamos era suprida por essa tranquilidade, por essa paz. Mas muitos ficam naquela ganância de conquistar, de conseguir, desrespeitam o próximo, entre aspas, passam por cima do próximo, puxam o tapete do próximo porque quer, e quando conquista tudo, vai ver que não valeu nada. Não importa se nós vamos comer arroz e feijão. Ou seja, não importa se a nossa vida será simples. O importante é ter paz, é ter tranquilidade, é ter união. E nós só vamos valorizar isso, irmãos, infelizmente, quando nós perdemos isso. Quando passarem a surgir as faltas. Falta do pai para conversar, falta da mãe para vir socorrer, ajudar. Eu lembro que minha mãe conversava com a vizinha, com ela no fundo da casa, e tinha uma cerca de madeira e tinha aqueles pregos grandes, né, que ficava fincado na madeira e a cabeça do prego para fora, assim. E eu lembro que eu me apoiei lá, minha mãe conversando, eu subindo na cerca. Eu era muito elevada quando era pequena, eu acho, por isso que agora eu sou quieta. Então, subindo na cerca, uma madeira daquela caiu no meu pé e entrou no meu pé, mas não entrou pela ponta do prego, o prego entrou no meu pé. A ponta estava na madeira, entrou a cabeça do prego. E minha mãe conversando, e eu lá com aquilo lá, fiquei o tempo todo. Quando minha mãe parou de conversar, caiu a madeira, foi pegar e colocar, falou, tá preso no meu pé. Sônia, por que você não falou, Sônia? Aí eu comecei a chorar, né? Porque eu acho que quando pegou assim doeu, minha mãe não pensou duas vezes, como uma leoa. Ela, não sei como que ela fez, ela tirou aquele prego do meu pé e me correu para a farmácia comigo, porque antes para ir para o hospital era difícil, era farmácia. Mas ela tirou aquela madeira do meu pé, tirou aquele prego do meu pé. Ela não pensou. Ela de imediato foi e fez. Ela me socorreu. Como era bom. Como era bom. E a Bíblia agora nos deixa essa palavra para nós refletirmos. O que adianta? O que adianta adquirir muitas... Eu, graças a Deus, tenho estabilidade financeira pela graça do Senhor, tenho uma solidez e tenho paz. Tenho paz e tranquilidade pela graça de Deus. Mas o que a Bíblia está falando é aquelas pessoas que colocam o coração no dinheiro, que agem com avareza, que não valorizam o ser humano, mas valorizam a riqueza, é ganhar, é fazer, e depois chega numa certa altura da vida e fala, não tenho paz. Não tenho paz. Aqueles que valorizam o dinheiro e aí começam a brigar por causa de herança. Às vezes é uma casinha que pouco vale, mas a ganância, a avareza é tanta que um começa a brigar com o outro por causa de uma parte da herança. Aí começam a surgir as acusações, as humilhações, a falta de paz. Ninguém mais tem paz por causa de uma casinha, por causa de uma herança. Às vezes são heranças milionárias também, mas ninguém mais tem paz, porque existe a avareza. O que a Bíblia fala aqui
Não é você não poder ter uma vida próspera, uma vida tranquila. Muito pelo contrário. Ela fala de termos uma vida tranquila, uma vida em paz. Mas a Bíblia nos adverte aqui, em Provérbios 17:1, que se nós colocarmos o nosso coração nas riquezas, se nós deixarmos a avareza, a ganância tomar conta de nós podemos até conquistar muitas coisas. Em vez de comer um prato de arroz, feijão, em vez de comer um pedaço de pão seco, passar até a vontade de comer algumas coisas, nós vamos ter condições de comer muitas coisas. Mas nós podemos, com a avareza, e provavelmente se ocorrerá com a avareza, com a ganância, com o coração no dinheiro, nós podemos viver uma vida muito atribulada. Nós podemos viver uma vida sem paz, em meio a contendas. É isso que acontece quando surgem as heranças. Por isso que alguns dizem que o maior tesouro que alguém pode deixar para o filho é o estudo. E meu pai sempre uma coisa que meu pai sempre exigiu de nós foi estudem, estudem. Não estudou quem não quis, porque meu pai sempre forçou e fez tudo o que ele podia para nos dar condições de estudar. Tudo. 11 filhos. Ele sempre honrou isso e sempre exigiu isso de nós, estudem. E todos que estudaram, graças a Deus, estão com a vida mais tranquila. Mas aqueles, irmãos, que têm o coração no dinheiro, que dão lugar à avareza, à ganância, vão viver em contendas, porque nunca, nunca vai ser suficiente. Quanto mais eles tiverem, mais eles vão querer. E muitas vezes nem vão chegar a ter, porque o dinheiro na mão deles, os bens na mão deles, será como se estivesse num saquetel furado. Da mesma forma que entra, sai, porque o coração deles está no dinheiro. Então eles não têm uma solidez, eles não têm um planejamento, eles não enxergam que aquilo que eles têm é suficiente. Eles querem o que o outro tem, eles querem mais e mais. E aí surgem as brigas por causa das heranças. E é terrível, irmãos. Eu que trabalho nessa área, é terrível. Muitas vezes o pai e a mãe está sendo velado e já chega alguém e fala assim: quanto que eu vou ter direito? Quanto que eu vou ter de direito? Como vai ser dividido a casa? Ah, mas aquele lá, ele não precisa. Ele tem a vida boa, ele já conquistou as coisas dele, ele não precisa participar da herança. E é uma ganância, é uma avareza, é o coração totalmente preso a dinheiro, a riquezas, que impede que a pessoa viva o principal, que é a paz, que é a tranquilidade, que é a união das pessoas. A avareza, a ganância, o amor ao dinheiro separa os melhores amigos, separa irmãos, separa pais de filhos, tira a paz, tira a tranquilidade. Age como se fosse um roda-moinho que que age com avareza, com ganância, com amor ao dinheiro, o coração no dinheiro, um só, é capaz de tirar a paz de todos que estão ao redor. É capaz de tumultuar a família, a relação familiar de tal modo que todos tenham uma vida atribulada, que todos tenham falta de paz, de tranquilidade. Um só. Para que a gente veja o quão danoso é o amor ao dinheiro. O quão danoso é o amor às riquezas. Quão danosa é a avareza. Quão danosa é a arrogância. E as pessoas avarentas, arrogantes, as pessoas que têm o coração do dinheiro, elas esquecem de que ao lado delas existe uma pessoa que por muito tempo esteve junto. Uma pessoa que talvez ela amou. Uma pessoa que conviveu com ela. Ela esquece que existe uma pessoa, um ser humano. E aí passa por cima, ofende a moral, ofende a dignidade, cria ódio. E o ódio, o rancor, faz mal para ela mesma.
E a ganância, a avareza, o amor ao dinheiro é tanto que ela não consegue perceber que o maior mal, quem está sofrendo com essa ganância, com esse amor ao dinheiro, com essa arrogância, é ela mesma. Irmãos, certo é que o que plantarmos vamos colher. Não há como agir com avareza, com ganância, com amor ao dinheiro, literalmente o coração do dinheiro, e achar que vai ter paz e tranquilidade. Não vai. É o que a Bíblia fala aqui, é o que fala em Provérbios 17:1. Tenha o seu coração, em primeiro lugar, em Deus. Depois, ame o próximo, valorize as pessoas. Não valorize o dinheiro acima das pessoas. Não deixe a ganância tomar conta de você. Esteja contente com o que você tem. Você pode ter sonhos? Deve. Você pode ter perspectivas de melhoria? Deve. Mas nunca deixar a avareza, a ganância, o amor ao dinheiro sobrepor o amor às pessoas, sobrepor a paz, sobrepor a tranquilidade, sobrepor a união da família. Nunca, nunca, nunca. Irmãos, é melhor um prato de arroz e feijão com paz do que um banquete sem paz. Um pedaço de pão seco, sabe que você molha no café com leite? Minha mãe e meu pai tinham esse hábito de exprimir uma xícara de café com leite assim e molhava o pão dentro. Hoje eu, de vez em quando, tenho vontade. Eu pego um copo de café com leite, uma bolacha Maria, bolacha de leite e molho no café com leite para eu comer. Eu via minha mãe e meu pai fazer isso. Pego um pedaço de pão, molho. E parece que é tão gostoso, tão gostoso. Sabe, não tomar café com todo aquele requinte e o guardanapo e a xícara, é bom. Mas o mais gostoso é pegar um pedaço de pão e colocar dentro do café e comer. Deu até água na boca. As coisas simples, irmãos, são as que nos trazem mais paz, que nos trazem mais tranquilidade. Às vezes a gente tem que se apresentar diante do juiz, diante de pessoas que têm um certo status. Nós temos que ficar todos formais, né? Excelência, não sei o que. Quando nós estamos entre amigos, a gente ri, a gente fala, não tem formalidade. As coisas simples são melhores, porque as coisas simples nos trazem paz, nos traz tranquilidade, nos traz união. Nós podemos ter uma boa, excelente vida financeira e não nos apartarmos da simplicidade, desde que o nosso coração não esteja no dinheiro, o nosso coração não esteja naquilo que nós temos, naquilo que nós comemos, que nós bebemos, naquilo que nós vestimos. Que o nosso coração esteja, em primeiro lugar, em Deus, depois no amor ao próximo, no amor aos que estão ao nosso lado. É tão bom. Eu sinto, hoje eu moro mais afastada, mais isolada, eu sinto muita falta de poder estar junto com a família, dar umas boas risadas. Isso agora eu faço com meu sobrinho. Quando eu estou com ele, é tudo simples, é tudo simples. Então, é risada, é alegria, é simplicidade, sabe? Não importa se eu como um pedacinho de pão ali com ele, é muito bom, porque a gente está de igual para igual, com simplicidade, se amando. Eu amo muito, ele me ama, a gente troca esse amor. A avareza, a ganância, o amor ao dinheiro é o impede, é o oposto do amor ao próximo. Quebra a união familiar, faz até diminuir o amor à família, o amor ao próximo, a riqueza, a avareza, o amor ao dinheiro, a ganância,
a ganância traz confusão, traz contenda, traz disputa. E sempre falo desse problema de herança, porque eu vivo nisso, né? Eu trabalho com isso. Há 35 anos que eu trabalho em direito, em família também. Então é uma disputa. Aí você para pensar e fala assim, mas se aquele lá tem menos, por que todos não deixam para aquele lá? Não, a minha parte eu quero. O que é meu eu quero. O que é do meu filho eu quero. O que você ajudou para ter? O que você fez para ter? Não tem alguém que está aí do teu lado que está precisando mais? Dá para ele. Vou deixar para ele? Não, o que é meu eu quero. Aí chega a brigar, chega a achar que o outro está pegando mais, que o outro está pegando menos. E se não tivessem os advogados, conciliadores, para fazer com que a família voltasse a entrar, nem digo de entrar em concordância, para tentar minimizar as consequências dessa avareza, dessa ganância, fazendo uma partilha justa, que nem sempre vai agradar, irmãos, seria difícil. Quantas tragédias existem? Tio mata sobrinho para ficar com os bens do tio. Perdão, sobrinho mata o tio para ficar com os bens do tio. Filha mata pai, filho mata pai para pegar os bens do pai, para roubar o pai, roubar a mãe. Nós temos casos reais. E famosos, né? Porque hoje em dia, infelizmente, os que cometem delitos são famosos, fazem filmes a respeito deles. E os que são honestos, os que ajudam o próximo, os que seguem a Jesus de todo o coração, os que procuram fazer o bem, esses são esquecidos. Mas os criminosos têm filmes sobre eles. Valores invertidos, né, irmãos? E a ganância, a arrogância, o amor à riqueza, o desejo desenfreado de ter, de possuir, é um valor invertido também. E lamentável que muita gente passa nessa vida e não consegue perceber isso. Não consegue perceber que não precisa muito. Precisa só de um bocado de pão, um pouquinho de arroz, da paz e da tranquilidade. Precisa só de um pouquinho de amor a Deus, ao próximo, da paz e tranquilidade. Não percebem que a paz e a tranquilidade só vem quando há simplicidade, quando há sinceridade, quando há união, quando há amor. E não quando há status, bom status, quando há riquezas, quando há disputas, quando há ganância. Não, ao contrário. Irmãos, podemos ter uma vida abençoada financeiramente? Podemos. Pela graça de Deus, podemos. Mas se para ter essa vida abençoada financeiramente, para termos condições de dar banquetes, ter banquetes, participarmos de banquetes, for preciso perder a nossa paz, a nossa tranquilidade, for preciso viver em contendas, melhor não ter. Melhor não participar de banquetes, melhor não ter riquezas, melhor não ter status, não. Se for através de contendas, não. O que Deus nos fala aqui hoje, através da palavra dele, é que tudo é simples. Que não venhamos esquecer da simplicidade da vida. Que não venhamos valorizar o dinheiro, a ganância, a disputa, a arrogância e perder a nossa paz, perder a nossa tranquilidade. Sermos objetos de contendas, sermos objetos não, né? Nós não somos objetos, perdão. Sermos causadores de contendas e desavenças. Não venhamos
colocar o nosso coração no dinheiro e causarmos intrigas, desavenças, machucarmos os nossos próximos. Não, irmãos. Isso não quer dizer que podemos ser irresponsáveis. Não. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar, nós temos que pagar nossas contas em dia. Mas nós jamais podemos passar por cima de tudo e de todos para ter, estar no melhor lugar, na melhor posição, porque vai chegar um dia que a gente vai parar para pensar e falar: puxa, eu fiz tanta contenda, eu machuquei tanto aquela pessoa, que hoje, se eu pudesse, eu voltaria atrás, estaria sentada com ela, sentado com ele, conversando, desfrutando das boas conversas que a gente tinha, tomando um cafezinho, sentado à mesa. Mas hoje eu não posso, porque eu estraguei uma relação, porque eu não respeitei, porque eu pus no meu coração a ganância pelos prazeres do mundo. Eu deixei o prazer tomar conta da minha vida. Às vezes você tem uma mulher abençoada, um marido abençoado, mas você quer sexo diferente, você quer mais sexo, você quer mais beleza, você quer mulheres mais bonitas, e vai. De repente você para pensar: puxa, eu queria tanto sentar com aquele marido que eu tinha, queria tanto sentar com aquela mulher que eu tinha, e a gente poder tomar um cafezinho junto, almoçar junto, conversar, das boas risadas. Mas eu quebrei essa relação, eu estraguei essa relação, eu não tenho mais essa oportunidade, porque eu quis muito mais do que eu tinha, e eu tinha muito. Vocês percebem que às vezes a gente tem muito, ou a gente tem tudo que a gente precisa, mas a gente quer mais, e aí a gente perde o que a gente tinha, a gente estraga o que a gente tinha. E quando a gente para refletir e fala: como eu era feliz, como eu tinha paz, tranquilidade. Hoje eu vivo em tribulação, hoje eu vivo em meio a culpas, hoje eu vivo em desavenças, em contendas. Hoje eu queria só um pouquinho de arroz e feijão, um pedacinho de pão ao lado da pessoa que eu amo, das pessoas que eu amo, das pessoas que me amaram e que eu afastei de mim. Melhor, irmãos, é o arroz e feijão com paz e tranquilidade do que um banquete sem paz. Melhor um bocado de pão seco com paz do que carnes e banquetes e contendas. Melhor é o dinheiro necessário, contadinho, fazendo as contas para pagar todo mês as contas, na paz, na tranquilidade, do que milhares e milhares, milhões e milhões de dinheiro no banco e sem paz, em meio a contenda. Melhor é o esposo, a mulher que Deus nos deu, do que os prazeres do mundo que nos afastam das bênçãos que Deus colocou diante de nós. Amém? Pensa nisso, valoriza essa hora que você está com as pessoas que você ama, tomando um cafezinho, comendo um arrozinho, um ovo frito, ou até comendo um pedaço de carne, uma picanha, né? Por que não? Mas valorize as pessoas que estão ao teu lado, valorize os momentos de paz e tranquilidade que você tem, e procure não ser instrumento ou causador de contendas. Amém? Valorize as pessoas, valorize o que Deus te dá, valorize o que você tem e tenha um coração grato. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Final de semana abençoadíssimo, muita paz, muita saúde, muitas realizações, e aproveite esses momentos simples com as pessoas que vocês amam. Aproveite esse momento de união e busque em primeiro lugar o reino dos céus
e a sua justiça, as demais coisas Deus vai acrescentando. Não deixe a ganância, a inveja, a soberba, o orgulho, o amor à riqueza dominar a tua vida. Deixa o amor por Deus, o amor a Deus, o amor ao próximo, a gratidão ao Senhor dominar a tua vida. Entregue-se ao Senhor de todo o coração e deixe Ele cuidar de você. Seja instrumento de paz e não instrumento de discórdia. Procure viver a paz e a tranquilidade, não a riqueza, em meio a contendas. Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus.